Olá, alunos da FIG. A nossa aula de hoje vai ser sobre Península Ibérica na Idade Média. Eu também dividi em alguns vídeos aqui para facilitar para vocês irem assistindo aos poucos, assim como facilitar para mim mesmo. Se você é seguidor desse canal e está vendo esse vídeo aqui, saiba que ele é voltado para os alunos do curso de Medieval da Faculdade Guarulhos. E não que você não possa assistir, mas ele faz parte de um contexto, então talvez não seja o vídeo mais adequado para vocês, sugiro verem aí os outros do canal. Indo então para a nossa aula. Esse conjunto de vídeos vai falar sobre a Península Ibérica. Imagino, espero, né, que todos vocês saibam o que significa e onde fica aí a Península Ibérica, a região que hoje a gente chamaria de Portugal e Espanha. E ela é uma região especialmente rica durante toda a Idade Média e merece um destaque bem especial para a gente. Desde a Antiguidade e até a formação da Espanha, ela sempre foi um cenário de pluralidade cultural. Na época da Inquisição, já na época da Espanha, já na Idade Moderna, justamente essa pluralidade tão grande deu um trabalho meio grandinho para quem queria padronizar a cultura e especialmente padronizar a religião, né? Mas mesmo assim, até hoje, a região da Espanha e de Portugal, mais da Espanha do que de Portugal, é considerada uma região extremamente rica em termos culturais, pela presença de várias culturas lá. E, inclusive, né, eles têm uma dificuldade de unidade territorial por conta disso, uma vez que é, até onde eu saiba, o local do mundo onde tem maior quantidade de processos emancipacionistas, ou seja, locais querendo fazer a independência do país principal. Bem, vamos lá para antes ainda da nossa época da Idade Média. Que povos a gente tem ali habitando aquela região para que haja essa mistura de culturas? É difícil chegar e falar do povo original, né? Porque se a gente for passar aí para pré-história, paleolítico e tudo mais, é até difícil falar em povos. Mas, digamos assim, original da nossa história aqui, vamos colocar como os celtas, que habitam aquela região lá por volta de 1600 a.C. e ficam aí, então, a primeira civilização com escrita que habita aquela região. Essa região, ela chegou também, além da presença dos celtas, que era, tipo assim, o limite do território deles, ela chegou também a ter presença de fenícios, na época um pouco posterior de cartaginenses, né, que tem origem fenícia. Existe uma espécie de uma lenda de que Ulisses da Grécia teria fundado a cidade de Lisboa, além de Ulisses não ser um personagem que oficialmente existiu, ainda que ele tenha existido, a história dele é entre a Grécia e Troia, né? Não faria sentido ele num local tão distante, tão oposto aqui, em termos de continente europeu. Mas é possível sim que tenham havido, é possível e provável, né, que tenham havido colônias gregas na região do atual Portugal. Isso porque colônias gregas no sul da Península Itálica, elas eram muito fortes, né? Era uma região chamada de Magna Grécia, e elas sempre se referiam a uma outra colônia, né? Que eles chamavam da colônia de Ulisses, que ficava ainda mais a região do Ocidente. Então é provável que também tenha tido alguma colonização grega. Bem, para além disso, a gente tem a invasão dos romanos, a conquista dos romanos, que chamaram aquela região de Hispânia. E depois da conquista romana, e aí a gente já começa a entrar aqui na nossa Idade Média, a gente tem uma série de outras situações acontecendo lá. Eu coloquei para vocês aqui em forma de vídeo, porque eu achei muito bem feito, um mapa que mostra, dos celtas em diante, a evolução de quem era dono de cada parte da Península Ibérica, para a gente ver como, desde a época dos celtas e conquista romana para frente, durante toda a Idade Média, essa região chegou a pertencer a muita gente diferente. Apesar disso, eu acho que, como muda muito rapidinho as cores lá, às vezes eu acho que vale a pena um comentário aqui em áudio também, tá? Bem, da região dos romanos, aquela região, quando Roma é dividida no meio, ela vai ficar com Roma do Ocidente, claro. Era uma região que era meio que vista
como confins do mundo na época, ao ponto de que havia um termo utilizado, né, para uma parte daquela região, que era non plus ultra, ou non terra plus ultra, que significa não há terra após aqui, né? Bem ideia de fim do mundo mesmo. Usava-se em latim o termo finis terra, aqui é o fim da terra. E apesar disso, né, ela não estar no centro do mundo na época, que seria ali talvez um quadrilátero, entre Roma, Grécia, Mesopotâmia e Egito, né? A gente tem uma presença muito grande de vários povos aí. Quais seriam esses? Primeiro, a gente tem, passando por ali e ficando com uma região sul da Península Itálica, os vândalos, que são o primeiro dos povos germânicos que invadem o Império Romano. Depois a gente tem disputa entre vários deles, mas quem realmente se estabelece ali com força são os visigodos. E aí a gente já tem uma outra pluralidade cultural muito interessante, porque no momento que começam a ter as conversões que a gente viu no ano passado, conversão do rei Clovis, conversão dos demais reis ao catolicismo, o rei dos visigodos, que era o Leovigildo, ele vai ser o único dos reis germânicos que vai se converter não ao catolicismo, mas ao arianismo, que era aquele tipo de cristianismo não romanizado, né? Era o tipo de cristianismo que não aceitava a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, pontos da fé que eram específicos do cristianismo católico não estavam presentes na fé dele, e especialmente não a obediência ao Papa, né? Entre outros, aí talvez mais teológicos, mais religiosos. É claro que no final das contas os visigodos tiveram de se converter, né? O filho do Leovigildo, o Recaredo, ele se converte, então aquela região vai virar católica, mas é a única que chegou a ter de forma oficial por algumas décadas um outro tipo de cristianismo que não católico, se espalhando por toda a região. Como se não bastasse isso, aquela região ela vai ser conquistada, ou pelo menos parte dela vai ser conquistada pelo Império Bizantino, ou seja, a Roma que não caiu, a Roma do Oriente, ao tentar recriar o Império Romano, vai conseguir conquistar não só o norte da África, mas também boa parte da Península Ibérica. O que vai fazer com que, novamente, né, a gente tenha aí um outro ponto, tanto em termos religiosos, lembrando que a religião oficial do Império Bizantino era o cristianismo ortodoxo, com sede em Constantinopla. Então a gente já tem aí uma mistura a mais, né? A gente tem 3 religiões cristãs presentes em um local só. Tirando, né, a religião celta, a religião romana, que ficou aí por um tempo, aspectos da religião grega e fenícia, e de toda a cultura desses povos também, né? Tirando que todas essas conquistas que a gente está falando, conforme vai dar para ver naquele vídeo que eu coloquei lá no blog, vocês podem ver que essas conquistas em geral não são completas. O que significa que, por mais que a maioria da região esteja sob esses comandos que eu falei, há partes da região da Península Ibérica que continuam mantendo as tradições antigas. De onde hoje em dia, inclusive, existe lá o tal do País Basco, que é até difícil de se determinar exatamente a origem deles, e não é um elemento isolado, né? Eles têm uma língua que não é o latim, uma cultura completamente diferente, uma língua que não é latina, né, de origem latina, uma cultura completamente diferente do restante da Espanha, e estão lá sob controle espanhol. Quando surgiu? Provavelmente durante a Idade Média, provavelmente durante alguma dessas conquistas. Mas é uma região que tem núcleos, né, locais meio que isolados, com suas próprias culturas, criados de miscigenações diferentes desses grupos que eu falei. Depois de pouco tempo de dominação do Império Bizantino, essa região vai ser tomada pelos islâmicos. Então, quando tem o surgimento do islamismo, lá na primeira grande expansão islâmica, por volta lá do século VII, final do século VII, eles vão conseguir ter sob controle cultural deles, não só o norte da África, mas também uma boa parte da região da Península Ibérica. E os islâmicos, tendo conseguido ter sob controle uma região com tanta pluralidade cultural, com a presença de tantos cristianismos diferentes, não só o católico,
E estando numa região de fronteira com a Igreja Católica, ali se formam marcas de guerra, né? Aqueles locais mais protegidos pelos católicos para tentar fazer o impedimento do crescimento do islamismo. Essa região vai ter, especialmente aí por volta do século IX, século X, século XI, uma época que vai ser chamada de Era de Ouro da Península Ibérica. E Era de Ouro sob controle dos islâmicos, por quê? Eles vão criar legislações, vão criar regras culturais e religiosas extremamente amplas, permitindo todas as manifestações religiosas existentes, promovendo encontros, promovendo debates de fé, promovendo centros de integração cultural, como a gente já viu também que houve muitas vezes perseguição a judeus em determinados momentos da história medieval, e essa região da Península Ibérica era uma região de grande pluralidade religiosa, ela também vai receber um número muito grande de judeus, que vai perceber ali um local onde eles podiam ter uma vida tranquila sem perseguição, porque era justamente um local, entre aspas, afastado do resto do mundo, como a gente falou, né? E era um local onde a pluralidade era muito, muito forte. Inclusive, a gente tem uma literatura muito forte desse local e um conjunto de obras relatando esses debates, esses interlocutores, como que eles entravam em contato entre si, o que eles podiam criar para tentar, não unificar a fé, mas conviver harmoniosamente, né? A presença de tantas culturas e de tanta parte da fé. Mas aí começam as cruzadas. E quando começam as cruzadas, um dos pontos da cruzada, o começo seria conquistar Jerusalém, né? Lá no outro canto, entre aspas, do mundo conhecido. Ou pelo menos no outro canto do que seria ali o universo de controle cultural da Europa. Mas quando começam as cruzadas, a situação começa a ficar bem mais tensa, em geral, entre islâmicos e católicos. E para deixar a coisa ainda mais forte, a gente viu que as cruzadas logo no começo tinham o objetivo de conquistar Jerusalém, mas chega um determinado momento que o objetivo delas era expandir a fé católica, fosse para o lado que fosse. Então começa a chamada Guerra da Reconquista. O que seria isso? Os reinos católicos tentando reconquistar a Península Ibérica e expulsando os islâmicos de lá. E aí, nesse momento, aquele cenário de grande pluralidade e de grande facilidade de convivência com o diferente vai começar a ser substituído por um cenário de uma constante guerra por alguns séculos a fio entre católicos, né, e islâmicos. E aí as perseguições vão se aumentar bastante. Um vídeo específico sobre a Guerra da Reconquista e como ela caminha e finaliza, mas por enquanto esse vídeo introdutório era o que eu esperava mesmo.